Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, liderar uma escola é um desafio e tanto, né? Lidar com conversas difíceis, equilibrar as necessidades de alunos, professores, pais, todo mundo. Hoje a gente vai explorar uma abordagem que realmente transforma esses desafios. Vamos ver como a união entre uma comunicação mais consciente e uma liderança focada em servir pode de verdade revolucionar o ambiente escolar. Essa frase do Nelson Mandela é sempre um lembrete poderoso do peso e do privilégio desse trabalho. Para quem dirige uma escola, essa arma poderosa não é só o currículo, é a cultura que se cria lá dentro. Cada decisão, cada pequena interação vai moldando o ambiente onde o futuro está sendo construído. É uma responsabilidade enorme e, por isso mesmo, a forma como se lidera é tão crucial. Então, como é que a gente pode potencializar esse impacto? Vamos construir essa ideia juntos, passo a passo. Primeiro, vamos definir essa nova visão de liderança, conhecendo os seus dois pilares. Depois, a gente vai ver a mágica acontecer quando eles se juntam. E claro, para não ficar só na teoria, vamos trazer histórias reais antes de fechar com umas ideias práticas. Vamos então ao nosso primeiro ponto, os pilares da transformação. A base dessa nova liderança se apoia em dois conceitos muito fortes: a comunicação não violenta, ou CNV, e a liderança servidora. Pense neles como a fundação mesmo, sabe? A estrutura de um novo jeito de liderar, mais humano e, no fim das contas, muito mais eficaz. E o que é essa tal de comunicação não violenta? Bom, não é só sobre falar com jeitinho, não. É uma mudança de mentalidade. É sobre se comunicar com honestidade, claro, mas também ouvir com uma empatia genuína. É a ferramenta que permite manter a conexão humana mesmo naquelas conversas super tensas, com um pai insatisfeito, um professor sobrecarregado ou um aluno em crise. E o que sustenta a CNV? São estes 5 pilares aqui. E olha, não são só palavras bonitas, são ações. É o respeito pelas diferentes perspectivas, mesmo quando a gente discorda. A compreensão para ir além do que é dito, buscando a necessidade real por trás da queixa. A aceitação das pessoas como elas são. A apreciação pelo esforço de cada um. E a compaixão, principalmente nos momentos difíceis. É isso que constrói a confiança dentro da escola. Agora, vamos para o segundo pilar, a liderança servidora. E aqui, a lógica tradicional de poder é virada de cabeça para baixo. A pergunta do líder servidor não é como eu posso liderar, e sim como eu posso servir. A prioridade absoluta passa a ser o crescimento da equipe de professores e o bem-estar dos alunos. O sucesso da liderança é medido pelo sucesso deles. Simples assim. E como isso funciona no dia a dia? Primeiro, escuta. Ouvir de verdade o que a equipe pedagógica precisa. Empatia para entender os desafios dos alunos. Um compromisso genuíno com o crescimento das pessoas, ou seja, investir na formação dos professores. Zelo, que é cuidar da escola como um patrimônio de todos. E, fundamentalmente, a construção de comunidade, transformando a escola num lugar onde todo mundo se sente parte, se sente seguro. Bom, até aqui a gente viu os dois pilares separados, né? Mas o ponto central é este. Eles não funcionam só em paralelo. Quando a gente combina a comunicação não violenta e a liderança servidora, aí acontece uma sinergia. O resultado é um poder de transformação que é muito, mas muito maior do que a soma das partes. Vamos dar uma olhada mais de perto em como essa sinergia funciona. A CNV, aqui à esquerda, nos dá o como, as ferramentas práticas para observar sem julgar e fazer pedidos em vez de exigências. Já a liderança servidora, a LS, aqui à direita, nos dá o porquê, a motivação para liderar pelo exemplo e tomar decisões pensando na comunidade. E repare na base de tudo isso, nos princípios que eles compartilham: empatia, escutativa, respeito. A CNV é a técnica, a liderança servidora é a filosofia. Juntas, elas se potencializam de uma forma incrível. Tudo isso parece ótimo na teoria, certo? Mas e na prática? No caos do dia a dia de uma escola, como isso funciona? Vamos conhecer as histórias de 2 educadores que viveram essa transformação na pele. Primeiro, conheçam o Sangram, um professor da Índia com 30 anos de experiência, alguém que já viu muita coisa mudar na educação ao longo dos anos. A reflexão do Sangram é muito poderosa. Para um veterano como ele, fica claro que isso não é um modismo passageiro. É uma filosofia que se integra à identidade do educador. Ela molda não só como ele ensina, mas como ele continua aprendendo com seus alunos. É a construção de um verdadeiro legado. Agora, vamos para um contraste bem interessante. Este é o Amos, um jovem líder estudantil lá do Quênia. Ao contrário do experiente Sangram, o Amos estava no comecinho da sua jornada, cheio de dúvidas sobre a própria capacidade de liderar. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. Se para o Sangram foi uma construção de carreira,
Pro Amos foi uma revelação, um clique. A liderança servidora deu a ele uma nova definição do que é ser líder. Uma que não se baseia em autoridade, mas em serviço. Isso mostra que essa abordagem pode empoderar qualquer pessoa em qualquer fase da jornada, transformando a dúvida em confiança. Ok, já vimos a teoria, vimos as histórias. Agora, a pergunta mais importante: como a gente traz isso para a realidade de uma escola? Vamos falar dos benefícios concretos que essa mudança de liderança pode gerar na comunidade escolar. Os resultados são muito práticos. Um ambiente de crescimento e apoio se torna a norma tanto para alunos quanto para professores. A resolução de conflitos deixa de ser punitiva e passa a ser restauradora. O empoderamento acontece de verdade quando os professores têm autonomia e os alunos têm voz. E tudo isso leva a uma cultura de respeito mútuo e colaboração, que é a base para qualquer aprendizado que realmente faça diferença. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para reflexão. Como a história de uma comunidade escolar poderia mudar se cada interação, cada conversa, cada decisão fosse guiada por esses dois princípios: serviço e compreensão. Que tipo de história nova essa escola começaria a contar? A mudança, quem sabe, comece justamente com essa visão.